noite, pessoal. Boa noite a quem está nos acompanhando agora ao vivo. Se puderem dar um feedback sobre o som, se a câmera está ok, se o áudio está ok também, eu agradeço desde já. Como vocês podem ver, o tema da nossa live hoje, da nossa aula, vai ser sobre como ensinar química aos nossos filhos. Eu convidei a professora Bia Fernanda, grande aluno. Ok, obrigado. Está aqui, vocês. Misericórdia. Opa, tá com a câmera pro outro lado aqui. Agora sim. Tava aberto no meu Instagram aqui. Boa noite, professora. Boa noite. Eu não tô te vendo, mas eu escuto bem. Não estou conseguindo me ouvir, não? Não, ouvir eu tô ouvindo. Deixa eu ver aqui. O pessoal que está na live aqui agora, vocês estão conseguindo ver nós dois e ouvir o áudio perfeitamente, pessoal, ou não? Está tendo algum problema nesse sentido para vocês? Se alguém puder dizer aí, eu agradeço. Eita, não estamos te ouvindo. E... Agora sim. Agora sim. Fala aí, Lili, ao mesmo tempo que eu estou falando. Agora sim, vocês estão conseguindo ouvir nós dois e ver nós dois ou só um dos dois, pessoal? Conseguem ouvir? Tudo certo? Ou não? Normal aqui. Bom. Ok. Pelo menos pelo pessoal, estão conseguindo ver e ouvir a gente bem. Teu marido também sinalizou que está conseguindo ver e ouvir a gente aqui. Infelizmente, o Instagram tem esses bugs, pessoal. É o bug da câmera apagar para um dos convidados, é o bug da voz engrossar, ou mulheres ficarem com a voz bem grossa de repente. Infelizmente, são problemas da plataforma. Mas, de qualquer forma, desde já sejam bem-vindos, né, a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Também eu agradeço a professora Lília Fernanda aí por ter aceitado o meu convite para a gente estar tratando desse tema, né, sobre como ensinar química aos nossos filhos. Para quem já me conhece, eu sou Felipe, ou para quem está vendo pelo perfil da professora, né, o Grangeano Talentos, eu sou Felipe. Sou professor de matemática e professor de ciências também, aqui através do Ensinando Ciências. Sou cristão, casado, pai de 2 filhos e sou daqui do Nordeste. Então, desde já, eu passo a palavra para a minha convidada aí se apresentar. E desde já, o pessoal, sejam bem-vindos aí, que Deus os abençoe. Bom, boa noite. Queria agradecer muito o convite do professor Felipe. Acompanho o trabalho dele também. Eu e meu esposo aqui, a gente acha muito legal o que ele faz presencialmente, né, com os passeios e tal. E, bom, meu nome é Lília. Já tem desde 2009 que a gente criou esse perfil, Grangeando Talentos. Eu sou de formação engenheira química, mas desde 2014 eu dou aula de química. Então, em 2014 comecei a trabalhar com o curso pré-militar e depois, em 2016, nós começamos a fazer homeschooling com o nosso filho mais velho, que é meu filho do coração, que quando eu casei com meu esposo ele era viúvo. E aí, na época, ele estava com 13 para 14 anos
nós começamos o homeschooling e eu comecei a prestar mais atenção no ensino também dele em casa. Então, daí em 2019 para 2020, surgiu o curso que a gente tem para crianças, adolescentes, bem dizer assim, né? De Química e Física também. Então, é isso, a gente é uma família homeschooler, temos, temos 5 filhos, temos o Leandrinho, que é o mais velho, já está com 21, e os outros 4 pequenos, que tem 7, 4, 2 e 4 meses. Quer dizer, Amém, glória a Deus. ele está fazendo 5 meses hoje, mas eu não, vai fazer 5 meses amanhã. É isso aí. Inclusive, pessoal, antes de iniciar essa live, né? Eu disse até à professora Lili, ó, se de repente meu microfone mutar, a câmera ficar apagada aí, é minha criançada passando aqui, da mesma forma a criançada dela aí, mas a gente vai prosseguindo na live, tá certo? E desde já, para quem tiver perguntas agora, durante a live, tem um botãozinho aqui embaixo que é um balãozinho com a interrogação. Vocês podem mandar perguntas por aí ou podem mandar perguntas nos comentários aqui, que no finalzinho a gente abre para perguntas e respostas, aí eu volto aqui para a gente estar respondendo, principalmente ela está respondendo a vocês. Teve algumas mães aqui, tem uma Química do Céu e tem a Lidiane, que também é da área de Química aí, Fernanda. Ah, Olha aí, coisa boa. sim. Ah, legal, vou ver para começar a seguir também, porque a gente tem que se ajudar aí. Com certeza. Aí a primeira pergunta que eu te faço é sobre o que te levou à química, qual o grande motivo aí, né? E principalmente, quando a gente pensa na questão das matérias de exatas, sempre a gente percebe muito a predominância do público masculino, né? De nós homens. Em contrapartida, a gente vê poucas mulheres se direcionando à área de exatas, seja exatas ou ciências, né? No caso, física e química e matemática, ou mesmo engenharias, TI, por aí vai. Mas eu queria saber o que te levou, especialmente a química, a tanto a questão da graduação, da faculdade, como também a dar aulas, né, nessa área. Assim, primeiro, o que me levou a gostar de química, né? Talvez isso ajude as mães que têm as crianças assim a começar a perceber, talvez, se o seu filho tem algum sinal de maior interesse, né, por aquelas matérias. Eu sempre gostei muito de ler e na minha família, meu pai era muito presente nos nossos estudos, né? Graças a Deus ele ainda é até no dos netos, né? E ele sempre estimulou a gente mais bem para a área de exatas, que é a área que ele gosta mais. Aí, eu acho que talvez por isso, né, eu acabei indo para a área de exatas, mesmo sendo mulher, né? Então, por eu ter um estímulo ali familiar, eu acho que acabou me favorecendo. Só que aí eu fui para a química, que ninguém tinha feito ainda, né? Meu irmão mais velho fez matemática, o meu irmão do meio, ele virou oficial de marinha igual meu pai, que tem bastante física e matemática lá, e eu que fui para química. Então, até o momento, ninguém. Quando eu entrei na engenharia química, a gente percebia isso. A engenharia química, dentro das engenharias, era que tinha mais mulheres. E aí eles até falam, né, que de todas as engenharias é a que tem mais mulher, que chega mais ou menos a uns 50% ali, né? Então, e aí o que que acontece? Eu comecei a estudar química, né, no ensino médio, como todo mundo na escola, o que é uma grande diferença para quem faz homeschooling, né, já adiantando aí uma, uma coisinha que eu queria mencionar quando a gente falar de ensino. E aí eu comecei a ver aquela matéria e eu tive muita dificuldade. Então, tirava nota baixa, apesar de estudar bastante. E aí mas eu acho, eu não deixava de gostar, mesmo estudando muito, às vezes dificuldade na prova, que eu estudava num colégio muito difícil, que era o Colégio Militar aqui do Rio. Então, mesmo eu tendo muita dificuldade, eu não conseguia desanimar de estudar aquilo. E então aquilo ali
foi uma coisa que me veio assim, eu falei, poxa, se eu tiver que passar a vida toda estudando isso, eu não vou achar ruim. Então, começou a aparecer ali algum desejo de prosseguir naquela área, que eu, apesar de eu ter dificuldade, eu não enjoava, né? Então, também, assim, às vezes é uma coisa intrigante, né? Que acaba a gente tentando entender algumas coisas. Poxa, como é que a tabela periódica tem tudo que existe? Aí você fica intrigado pensando naquilo ali, né? Então, eu acredito que isso aí foi o que me motivou a estudar mais química. E aí, mais para frente, né, conforme eu fui estudando mais, fui superando essas dificuldades aí que eu tinha. E aí ficou entre as outras engenharias e a engenharia química, sendo que a engenharia química era a que eu mais gostava mesmo, ou química e engenharia química, né? Então, eu escolhi engenharia química por questão de também gostar muito de física e matemática. Então, eu vi que tinha ali bastante essas matérias na grade do currículo, né, da engenharia química, e projetava equipamentos, reatores. Aí eu falei, nossa, isso deve ser muito legal, e eu fui fazer, né? Sim, sim. Inclusive, como tu falou da influência do teu pai, a Lidiane comentou aqui também. Eu amei química pelo meu professor de química, que ensinava brilhantemente. Eu também tive o privilégio, né, de ter um professor de química que praticamente ele explicava a química de uma maneira que parecia que ele estava falando sobre futebol. É algo que literalmente todo mundo da sala, né, entendia a maneira dele ensinar. E é aquela coisa, né, para nós professores, um grande desafio é ter uma boa didática, não somente cativar os alunos, mas de explicar bem os conceitos das diversas áreas da ciência, né? Esse é um grande desafio que nós temos mesmo. Mas é isso aí, longa é a jornada, mas a gente vai perseverando. É isso aí. Pode ficar livre, viu, Fernanda, para falar aí. Ah, Pode sim. ficar livre. É, em relação a essa parte da diferença da química para a engenharia química, né? Interessante que realmente é uma curiosidade que surge, né? E basicamente, quando eu fui preparar as aulas para o curso, que eu fui começar a tentar compreender a raiz das coisas para poder explicar aquilo direito, sabe? Então, realmente, né, quando a gente precisa dar aula de alguma coisa, a gente acaba tendo que compreender ali melhor o assunto, né? Então, eu fui pesquisar o que significava química, né? O que realmente ela estudava, né? E eu fui pesquisar a origem da palavra. Aí eu tem um site muito bom ele é em inglês, mas aí dá para a gente traduzir as palavras, né? Ele se chama Etymonline, Etymonline, com etimo de etimologia, né? E emendado com online. Aí o I é com Y. E aí, pesquisando ali chemistry, né? Aí eu joguei para ver o que dava. E aí ele vai dando o histórico daquela palavra. E aí é o primeiro, aparece uma palavra chamada kemeia, com Khae, e se eu não me engano é do grego, né? E significa derramar. Então, uma coisa interessante assim a respeito da química é que como ciência ela é recente, mas como prática mesmo, ela é muito antiga, né? Então, desde antigamente, desde a antiguidade, desde a criação, já se sabia manipular coisas, né? As pessoas faziam limpeza, mexiam com metais, derretiam metais, misturavam metais em forma de liga, que é um procedimento bem complexo, né? Então, eles sabiam direitinho ali as proporções para fazer um bronze, por exemplo, né? Então, assim, aquele conhecimento, ele é antigo, mas talvez a explicação dele ou a tentativa das pessoas saberem o porquê de cada coisa que acontece dentro da química é mais recente, né? Então, e quando eu fui fazer as aulas, que eu fui chegando a essas conclusões assim, né? E aí, entre a química e a engenharia química, a química basicamente hoje em dia estuda tudo que envolve uma reação química. Então, todos os processos industriais,
que envolvem fabricação de produto de limpeza, tinta, farmacêutico, metalúrgico, o que mais? Acho que eu até anotei para poder não esquecer de nenhuma indústria, nenhuma ficar triste comigo. Enfim, tá, verniz, plástico, fertilizantes, enfim, tudo que envolve uma reação precisa de um químico ali presente para controlar, para saber o que está acontecendo ali, saber se o produto está sendo consumido direito, se o reagente está sendo consumido direito, se o produto está sendo gerado ali, se tem algum problema no processo, né? Então, só que tanto dentro da química quanto da engenharia química, existem áreas assim que você estuda que são comuns a diversas indústrias, talvez, né? Então, por exemplo, a análise química é uma área muito importante dentro da química, que você justamente precisa saber do que é feito aquilo ali. Então, é importante para questão de pureza, por exemplo, várias indústrias exigem um alto grau de pureza, então precisa analisar aquilo que sai antes de mandar para Sim, sim. venda, né? Então, essa, existem áreas da química que são comuns, assim, né? Então, a análise química, a parte de metrologia, né, de medição também é muito importante. É, isso fora os assuntos mesmo, né? Química inorgânica, química orgânica, físico-química, então é bastante coisa. E aí a engenharia, ela já se preocupa em pegar um processo, uma reação química e pensar no, na matéria-prima se transformando no produto. Só que aí a reação química ela acontece em um reator do processo, só que ele é uma pequena parte de uma coisa muito grande. Então você tem que preparar às vezes a matéria-prima para chegar dentro do reator e depois que sai do reator também preparar para finalização ali. Então, a diferença do trabalho do químico para o engenheiro químico é que acaba que o engenheiro químico se foca, né, se preocupa mais na otimização daquilo ali. O estudo, antes do processo acontecer, o estudo de viabilidade, o projeto, né, dos equipamentos, que materiais que vai poder usar, como que ele pode ser projetado, por exemplo, para ele absorver ou liberar, depende do que a gente quer, né? O máximo de calor, né? Se, por exemplo, é uma reação que esquenta muito, então tem que ter resfriamento, toda essa preocupação aí. E então acaba que dentro da engenharia química, as matérias que diferenciam ela das outras são os processos unitários, que a gente projeta os reatores, e as operações unitárias, que são processos físicos, ou seja, não envolve reação química, mas que fazem parte ali do entorno daquele processo para ele acontecer, para uma matéria-prima se transformar em um produto. Então, Sim, sim. é basicamente essa diferença aí das duas matérias, né, profissões. Enquanto você falava aí, eu fiquei me lembrando, né, de dois contextos. Um que eu já trabalhei também numa indústria de produtos de higiene daqui do meu estado, né? E é interessante como eu vi essa questão das matérias-primas mesmo, de, por exemplo, ver praticamente, eu não sei o nome do recipiente ou da estrutura lá que armazenava, né? Mas tinha várias bolinhas de plástico lá. Eu ficava me perguntando para que fim vai ser dado isso daí, como é que vão utilizar, né? Aí tempos depois eu vim descobrir como era utilizada aquelas várias bolinhas bem pequenininhas, né? Menores do que o tamanho de uma unha, para qual era o objetivo. Bem como tem um parente da minha esposa também, Lília, que ele trabalha justamente fazendo esse trabalho de medição em relação à qualidade da água em hospitais, em fábrica de chocolate, em vários locais. No hospital que eu trabalhava até ano passado, ele ia lá praticamente de mês em mês, ou ele ou alguém da empresa que ele trabalhava, coletar água, diversos setores, né? Para justamente fazer esse trabalho de qualidade, de inspeção e tudo mais. E realmente, né? De diversas formas a química está presente nas nossas vidas. E diversas formas mesmo. Literalmente tudo
vai envolver química, até mesmo a fabricação de nossas roupas também, né? Para quem pensa, ou as crianças e adolescentes que pensam, ou até mesmo os adultos que pensam que as roupas simplesmente brotam do nada na cor que a gente usa, tem química envolvida. E por vezes é um processo químico bastante longo, de extrair aquele corante lá de uma planta, de um animal, fabricar sinteticamente, depois fazer todo o processo em relação a colocar na roupa lá, até chegar em nossas mãos, aos nossos corpos, né? Então, praticamente a química está literalmente dentro de nós e ao nosso redor. Ela faz parte de tudo e, como você pontuou aí, desde os primórdios da criação, desde os primórdios da origem da humanidade, a gente se utiliza de algum conhecimento químico e vem fazendo uso ou desenvolvendo, né, a química que até certos séculos e milênios atrás o pessoal dava o nome de alquimia, depois passou a ser química e tudo mais. Mas, como você foi pontuando aí, até citou essa questão da criação, aí eu te pergunto, como é que é a relação do criacionismo e do evolucionismo dentro do ensino de química? Como é que você, como uma química, vê isso? Inclusive, não sei se o pessoal já viu no perfil da Lili aí, tem uma foto dela com o professor Marcos Eberlin, né? Que é da mesma área que ela. Eu ainda não tive essa honra, não por falta de oportunidades que já tive aqui em Pernambuco, mas infelizmente não tive o tempo para ir, né? Mas como é que essa questão da química e do ensino do criacionismo e do evolucionismo se conectam e, ao mesmo tempo, como é que você vê isso, especialmente como uma pessoa, né, que vem de exatas, estuda exatas, ensina exatas, e tudo que é exato, né, costuma apontar para um designer, para um grande químico. Pode falar, meu irmão. E uma das coisas, porque assim, quando a gente optou pelo homeschooling, com meu filho na época ele já era adolescente, né? Então, um dos motivos, acho que pesou igual na época, mas hoje em dia, olhando retrospectivamente, o motivo principal seria esse, né, que eu vou falar. A questão da cosmovisão ali da escola, do ambiente, a gente estava achando muito complicado. Não estava agregando nada a ele espiritualmente falando, sabe? Então a gente, né, e aí juntamente com isso, a parte acadêmica também estava deixando a desejar, apesar de ser um dos melhores colégios lá do Rio. A gente morava na cidade do Rio, depois a gente veio para bem afastado da capital, mas ainda é região metropolitana. Então, na época, a gente optou pela parte acadêmica e depois, quando eu fui me aprofundando mais nessas questões, aí eu fui vendo que realmente a gente tomou a decisão certa, porque hoje em dia, infelizmente, muita coisa complicada, muitas visões assim erradas, do ponto de vista mesmo de acreditar em Deus, acreditar num design, elas acabam entrando na mente dos adolescentes através do estudo dessas matérias. Então, esse é um dos principais motivos, né, do nosso trabalho aqui, porque é um trabalho bem complicado, assim, né, criar material, e assim, querendo ou não, eu fico pesando, né? Falo assim, poxa, né? Eu já dava aula em cursinhos, então eu poderia continuar dando aula em cursinhos que daria menos trabalho, né? Mas essa questão toda, ela pesa muito na nossa escolha aqui, né? Na nossa vocação, tanto minha quanto do meu esposo, porque é um trabalho conjunto aqui, né? Então, dito isso, é a primeira coisa que eu observei desde a época do meu filho, que, infelizmente, existe um uso maligno aí dessas ciências para acabar levando ao ateísmo enfim, prejudicando a fé das crianças, sabe? Então, eu acho que realmente é necessário que existam professores e profissionais ali que sejam, né, possam dar aí um contraponto. E aí, assim, em relação à minha relação, né, com o criacionismo, quando eu estudava, os professores, logicamente, né, eram todos evolucionistas.
E às vezes ele volta. Só que, como o colégio lá era muito de estudo mesmo, então não se preocupavam muito, né, nessas questões assim mais filosóficas, né? Era muita matéria para estudar. Então, volta e meia eles soltavam, né, alguma coisa, mas eu acho que também, não sei por que motivo, né? Eu acabava pensando, poxa, mas o que a pessoa está colocando como argumento? Por exemplo, falando ali da tabela periódica, né? Aí eles falavam, nossa, mas a evolução de um Big Bang surgiu todos esses elementos, e aí eu fiquei, assim, eu pensava comigo, eu falava, não, eu acho que existe um designer aí por trás, porque na minha opinião, era impossível, aleatoriamente, por exemplo, um átomo de hidrogênio que tem um próton e um elétron, aí é colocado no núcleo dele mais um próton e outro elétron na eletrosfera lá para equilibrar, e mais um nêutron para equilibrar os dois prótons positivos ali, né? Porque duas cargas positivas não iam ficar bem juntas, né? E aí se transforma isso num gás nobre, que é o hélio. Então, do hidrogênio para o hélio existe parece um abismo, né, de propriedades, sendo que a diferença química deles é muito pouca. E por aí vai, né? Na tabela periódica, vai acrescentando um ali e vai mudando completamente qual era o Sim, sim. elemento. Então, eu ficava com isso, eu falava, não é possível, isso aí, existe uma mente criadora que fez isso, é porque Deus, ele é muito inteligente mesmo. E aí passou um tempo, e quando a gente já estava fazendo homeschooling, um dia na Netflix, eu me deparei com um filme chamado Is Genesis History. Ele é bem famoso, não sei se você conhece. Conheço, sim. E aí foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Na época eu já dava aula em cursinho há 2 anos. E foi a primeira vez que eu assisti esse filme. E aí começou a embasar na minha mente esses assuntos. Então, depois eu fui maratonando lá o canal do Genesis History. Aí depois teve um outro também que eu gostei muito, que foi o Exodus. Não sei como é que fala em inglês, se eles falam Exodus. Aí o subtítulo era Patterns of Evidence. Então ele foi Assisti mostrando ali, também. pô, é bom, né? Então, Com então certeza. eu Muito fui, bom. aí que eu vi que existia assim outras pessoas que pensavam do mesmo jeito que eu, sabe? Quer dizer, na verdade, eles embasavam o que eu queria descobrir. E aí depois eu conheci o professor Marcos Eberlin. Então, já de muito tempo eu queria ir num congresso que ele tivesse, né? Então, ele foi lá no Rio e a gente deu um jeito de ir. Aí consegui tirar aquela foto com ele. E ainda dei um material para ele de presente. Amém. Muito bom, meu irmão. Muito bom mesmo. Só comentando aqui, a Famílias HSD, que incrível conhecer vocês, principalmente para crianças superdotadas que amam esses assuntos. Amém. Vão ser bem-vindas aí, seja no meu trabalho, seja no trabalho da professora Fernanda também, serão bem-vindas. A Lidiane, sobre se a live vai ficar gravada, pessoal. E sempre eu coloco as lives daqui do Instagram lá no meu canal no YouTube. Vocês podem assistir por lá também. Aproveitando isso daí, Fernanda, que você comentou sobre a tabela periódica, no ano passado eu estava até ensinando a respeito aos meus alunos, e é interessante quando a gente vai ensinar, a gente tem que pesquisar, né? Tem que estudar, tem que se aprofundar para saber como foi formulado a tabela periódica, como ela foi criada, o que mudou, o que não mudou, o que permaneceu, o que não permaneceu nela, e praticamente todo o processo de formulação da tabela periódica implica na descoberta de que existe um criador por trás dos elementos químicos. Porque justamente na formulação lá da tabela periódica, tanto eu não sei pronunciar corretamente o nome dele, que é em russo, né? Mendeleev. Eu acho que eu Tu pode pronunciar lembro melhor do que também. eu aí. Tanto ele quanto os demais cientistas que vieram depois dele, eles estavam procurando padrões, ou seja, padrões nos elementos químicos, padrões na criação. E a realização, a confecção da tabela periódica
é justamente uma evidência de padrões, uma evidência de inteligência, uma evidência de design inteligente. Então, uma das coisas que eu me maravilho com a ciência, e quanto mais a gente estuda a ciência, mais a gente fica maravilhado, é esse fato de que realmente fomos criados, né? É inescapável isso. Quanto mais a gente se aprofunda, tem pessoas que dizem que quanto mais se aprofunda em ciência, mais fica ateu. Na verdade, é o contrário. Pelo menos para mim e para muita gente é o contrário. Quanto mais a gente vai estudando ciência, principalmente ciência de verdade, a fundo e buscando a verdade por trás de todas as coisas, mais a gente vai percebendo que de fato existe um criador. E não somente nesses padrões, né, mas na maneira como cada elemento químico está configurado, as características deles, físicas, químicas, enfim, estruturais das moléculas e tudo mais, é algo realmente fascinante, né? Às vezes, tentar explicar essa complexidade para crianças é algo meio complicado. Pelo menos para mim, eu vejo como um grande desafio. Mas é fascinante só o fato de elas, ao menos, terem noção de como as moléculas estão estruturadas, como cada elemento químico tem características diferentes. E isso é muito bom, contribui bastante assim, para o ensino geral de química mesmo. Pode falar, você? Sim, eu até lembrei, tem uma coisa que eu descobri também preparando as aulas, que foi a água, né? A água pesada, ela quando ela vai para o estado sólido, que ela vira gelo pesado, digamos assim, ela desce em relação à água. Ela é mais densa do que a água pesada líquida. E ao Sim, contrário da água normal, que a gente conhece que ela é menos densa, então o gelo sempre boia no meio da água líquida. E aí, quando você vai ver os lagos que congelam, né? Eles congelam de cima para baixo e protegem ali a vida dentro daqueles lagos ali. Se ela fosse igual à água pesada, qual a diferença da água para água pesada? É um nêutron no, dentro do núcleo. Então, tem um próton, um elétron, para equilibrar o próton, e tem um nêutron no núcleo, ou seja, uma partícula que nem carga tem, ela tem massa e está ali. Então, é até uma aluna minha, né, quando ela viu. E assim, eu nem falei nada, né? Eu só falei, olha que interessante. Aí ela falou assim, olha, como que Deus fez para poder proteger a vida, né? Porque a maioria dos elementos químicos é o contrário que acontece. A fase sólida, em geral, é mais pesada do que a fase líquida, né? Mais densa, né? Então ela acaba afundando. Então, conforme a gente vai estudando, a gente realmente vai se deslumbrando. Aí eu não lembro, assim, não sei, eu não sei ao certo se foi ele mesmo que falou, que eu acho que foi o Pasteur, ou acho que foi ele, né, que falou que pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima, né? Então, se a gente realmente se dedica, como você falou, em busca da verdade ali, você acaba chegando a uma conclusão ali de deslumbramento, né? Com a natureza e com a ordem de tudo que tem. exatamente. Inclusive, eu recentemente descobri o perfil de um rapaz aqui no Instagram. O nome dele, deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Para quem quiser pesquisar, é Domingos Santos Neto. Ele é da área de matemática também, que nem eu, é estudante de matemática. Aí é interessante ver como ele, realizando pequenos vídeos mesmo, Fernanda, de experimentos de física, de química e tudo mais, literalmente um monte de gente seguindo ele. E eu vendo como é o perfil dessas pessoas, né? São pessoas de diversas áreas, mas que, tipo, ele explica de uma maneira tão didática, mas explica e a gente percebe, né, o quanto a natureza, o quanto a criação é complexa, o quanto a criação é organizada, né? O quanto a criação é interessante. Às vezes o vídeo dele torna didático coisas bem difíceis e bem complicadas de se explicar. Mas é interessante perceber como, quanto mais a gente estuda ciência, seja pouco, coisas simples ou coisas mais profundas, né? Mais cada uma dessas coisas vai nos levando invariavelmente para Deus. Isso é fascinante e muito bom no ensino de química. Inclusive, né, eu até te pergunto,
mais uma pergunta aí, né? Eu vi que lá no teu canal no YouTube tem alguns experimentos aí. Como inserir essa questão dos experimentos no ensino de química aos nossos filhos e até já entrando também, né? Sobre como deve ser o currículo de química, especialmente para o ensino domiciliar, e como deve ser essa questão da parte prática, da parte de experiências, de atividades práticas no ensino, e até como é a tua experiência como professora ao ensinar os teus alunos também e aos seus filhos também, né? Nesse aspecto de ensinar a teoria e também de ensinar a prática. Sim. Professor, acho que é Domingos Santos Neto. Eu vi nos seus stories e comecei a seguir ele também. Achei muito legal o que ele faz. Domingos Santos Neto. Sei que a professora, a Aline, eu não sei falar japonês, Takahashi perguntou aqui. Tá aí, É, pessoal. em relação ao currículo, né? Eu acho que em relação à química, até física também, que são dadas só no nível médio na escola, até que agora a BNCC deu uma certa adiantada ali para o nível fundamental, pro fundamental 2. Ela colocou algumas coisas que antigamente eram vistas em química e física só no nono ano, ela colocou a partir do sexto ano, dividindo ali entre os 4 anos do fundamental 2. Mas quando eu fui olhar a ordem dos conteúdos e quais eram os conteúdos, eu resolvi assim, que eu fui olhar para comparar, né, com o curso da gente aqui, porque para saber, poxa, segue, será que faltou abordar alguma coisa que daria pouco trabalho para eu inserir, né? Mas eu vi que eu não gostei muito da ordem que eles colocam e também falta coisa. Eu achei que faltava abordar alguns assuntos, né? Mas antigamente, pelo menos, ou hoje em dia, mesmo que você esteja numa escola, né, que siga a BNCC, vai começar a ver química e física mesmo só no nível médio. E o ensino domiciliar, ele permite que você antecipe isso com seu filho, caso ele tenha interesse. Perdão. Então, eu acho isso sensacional. Por quê? Porque você pode explicar coisas a ele sem tanto compromisso ali, né? Um compromisso assim, como é que eu vou dizer? Não, isso aqui é matéria, sabe? Isso aqui você precisa estudar para, enfim, ser avaliado. Tem crianças que lidam bem com isso, tem crianças que não, né? Então, assim, dá para pegar, desviar a atenção, sabe, daquele negócio assim, como ensinar de outras formas. Então, Sim. por exemplo, dá para você fazer projetos. Vamos construir aqui um ventilador movido a energia solar. Hoje em dia tem, né, alguns brinquedos assim. Então, ou até projetos que nem precisa comprar coisas, porque o que é mais legal aí nesse particular é que caso o pai e a mãe, né, queira estudar um pouco, na verdade, assim, não são conceitos tão difíceis também. Ele consegue, usando o dia a dia mesmo, ou usando a própria sucata de casa, consegue fazer vários experimentos com as crianças, sabe? Então, dá para antecipar vários conteúdos que, quando ela chegar lá na matéria de fato e ela tiver que ver aquilo ali já passou pela mente, ela já viu acontecer na prática. Porque é muito difícil, às vezes, quando a gente está explicando algum assunto, né? Tem certas coisas que, às vezes, os alunos nunca viram, né? Então, acaba, às vezes, limitando até os exemplos que a gente pode usar ali para mostrar aquele conceito. Então, por exemplo, a criança ser criada ao ar livre é bom por isso, né? Porque ela já viu bastante coisa. Ajudar os pais em casa também, nas tarefas simples mesmo, lavar roupa, enfim, lavar quintal, essas coisas. Pode parecer que não, né? Mas ajuda muito. Às vezes, quando um professor mais lá na frente vai precisar explicar algum conceito, né? Então, dá para se usar experimentos, dá para se usar projetos, ou, por exemplo, às vezes a criança não gosta muito de fazer experimentos, enfim, tem de tudo, né? É raro, mas acontece.
Então, mas, por exemplo, se ela gosta muito de ler, dá para pegar algum livro que tenha bastante coisa científica, sabe? Ou não, até nem precisa ter muita coisa científica, mas dá para puxar dali alguns assuntos para pesquisar. Então, por exemplo, você tem os livros do Júlio Verne, eles já são mais escancarados, né? Ele realmente era um escritor que ele estava tentando ensinar ciências pelos livros dele. Eram tipo periódicos, né? Que ele escrevia os capítulos e ia para o jornal. Então, ele já é bem escancarado. Aí dá para pegar aqueles conceitos ali e usar com a criança. Então, vai lendo o livro, aí termina o capítulo, vamos pesquisar sobre o que ele falou aqui, porque é muita coisa que é difícil, sabe? Então, para a criança vai ser um estímulo, aquele conteúdo está ali dentro da história e vai ser entendido melhor, né? E também, por exemplo, né, como a gente citou o nome de alguns cientistas aqui, então a criança, se ela gosta muito de história, por exemplo, ela pode fazer uma coletânea de biografias daqueles cientistas que ela gosta, sabe? Ah, eu gosto muito do Isaac Newton, então vou pesquisar a vida dele, o que, que foi que ele descobriu. Então, ou até, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer com meus alunos é linha do tempo, né? Então, linha do tempo do átomo. Então, pegar desde o início e ir situando lá aqueles acontecimentos, aqueles cientistas ali, para eles conseguirem ver ali no panorama histórico, né? Então, acho que dentro do ensino domiciliar a gente tem uma quantidade de possibilidades assim muito grande para elas não ficarem traumatizadas, sabe, com essas matérias lá na frente. E por outro lado, aí a gente tem que ter uma boa a linguagem da criança, ela tem que estar acostumada a ler bem, bastante, livros de boa qualidade, né? Assim, Nárnia, né? Eu sempre cito Nárnia, o Hobbit, que eu gosto dessa também. E são livros bons que as crianças gostam e ajuda também a desenvolver o intelecto delas, porque dentro da química, da física também, mas da química principalmente, são muitas definições, sabe? Então, que a definição está escrita na linguagem. Então, ela precisa compreender aquilo ali. Então, tem muita questão que às vezes as crianças erram porque não conseguiram apreender aquele conceito ali como ele está escrito, né? Então, é bom ter um bom trabalho em linguagem, é bom ter um bom trabalho em matemática, então, né? Porque nem se fala, porque depois vai acabar precisando. Na inorgânica, ou na química do primeiro ano, é mais lá para o final, né? Quando a gente fala de estequiometria, essas coisas assim. Mas na química do segundo ano, que na verdade é antigamente, agora no ensino médio acho que mudou bastante. Mas na química que se dá depois, que é a físico-química, é muita matemática, gráficos, interpretação de gráficos. Então, é preciso também ter um bom trabalho feito em matemática, enquanto a criança está desenvolvendo ali as outras áreas, né? Quer dizer, as outras áreas que eu falo da química. Então, por exemplo, ela está às vezes lendo o Júlio Verne, pesquisando aquele assunto. Em matemática, ela está indo normal, ó. Vamos lá, vamos decorar a tabuada, vamos fazer e tal. Então, quando ela chegar lá na frente, que essas coisas se juntarem, isso aí não vai se tornar um problema, né? Sim, sim. E até uma das coisas que eu fico maravilhado no contexto do ensino domiciliar, né, das famílias educadoras, não somente as que praticam o homeschooling, mas também as que praticam o chamado after schooling, né? Mesmo seus filhos indo para a escola, complementam em casa também, ou reforçam, ou abrangem, né, o ensino com seus filhos. A questão da interdisciplinariedade. Como assim? Na escola ou na universidade, isso dificilmente ocorre, que é a correlação entre as disciplinas, entre as matérias, entre as diversas áreas do saber. Já no contexto do ensino domiciliar e das famílias educadoras, isso tem como ocorrer de uma maneira muito boa,
Tanto que, por exemplo, nas minhas aulas, né, eu consigo correlacionar diversos assuntos de química com biologia, de ciências com matemática e tudo mais, e até os próprios alunos fazem essa correlação. Porque, como tu até pontuou aqui no início da live, essa questão de entender o conceito por trás de alguma coisa na criação, na natureza, na química. Quando uma criança, um adolescente entender o conceito de um assunto, ela vai conseguir não somente entender aquilo plenamente, com os seus exemplos, através de experimentos e tudo mais, e replicar aquilo, mas também correlacionar aquilo com outras coisas do mundo. Até mesmo, por exemplo, né, vai pedir para se fazer uma redação, fazer uma produção textual. Ele vai conseguir fazer uma produção textual porque entendeu o conceito e também porque vê como aquilo se relaciona com sua vida também. E um aspecto que sempre eu pontuo aqui, que você comentou, Fernanda, é justamente essa questão das crianças terem contato com a natureza. O pessoal, como ensinar química, como ensinar física, como ensinar ciências, professor? Qual o currículo? Aí eu pergunto logo, essa criança, esse adolescente tem contato com a criação, tem contato com a natureza? Se não tem, desde cedo até ao longo de toda a vida, até nós adultos precisamos ter. Porque existem vários benefícios, não somente didáticos, né? Mas quando uma criança tem esse contato, tudo se torna mais fácil. Até mesmo para vocês, pais e mães que nos acompanham, né? Principalmente aqueles que acompanham os nossos respectivos trabalhos, e também, né, para nós, professores, se torna mais fácil pelos exemplos que a gente vai dando. Tu tinha pontuado aí a questão de Júlio Verne. Eu li o livro da Terra-Lua, praticamente todo o livro da Terra-Lua é química, é física, é matemática, tudo junto e misturado, mas de uma maneira que realmente instiga a gente a querer entender aquilo que ele está explicando. Por exemplo, quando ele vai falar sobre o projétil, né, que vai ser enviado à Lua, aí ele fala sobre diversos metais e ligas. É interessante que isso, para um pai, uma mãe educadora, um professor, pode ser utilizado para explicar sobre reações químicas, ligas metálicas, as características físicas de cada elemento químico, o emprego que a gente dá ou a utilidade que a gente dá a esses elementos. Então, existem diversas formas, né, como você pontuou, da gente ensinar química aos nossos filhos e se utilizar desses recursos para o ensino. Então, já fica a dica aí, pessoal. Vão anotando cada dica aí, cada orientação. Isso é muito importante. E uma coisa assim, é que às vezes eu não sei, a gente como pai e mãe, às vezes a gente realmente não tem tempo, né, de pesquisar e aprender um assunto novo para estar ali com os filhos ensinando ou auxiliando eles aprendendo com outra pessoa, né? Mas é importante, assim, sabe? Dentro da medida do possível, né? Claro, dentro da medida do possível, os pais tentarem aprender ali só para poder ter uma conexão, sabe? Um diálogo. Porque, como eu falei no início da live também, existe um problema, assim, né? Eu acho que muitos. Não sei se as pessoas são mal intencionadas, aí eu já seria muito julgamento da minha parte, né? Mas, infelizmente, né, a questão de ateísmo, de materialismo, acaba entrando por meio de pessoas de ciência que, que trabalham divulgando, enfim, né? Ou até mesmo um professor mesmo, né? Alguma pessoa ali mais próxima. Então, se os pais eles estão ali tentando, pelo menos, pesquisar um pouquinho junto com os filhos, é uma das formas também que a gente tem de ficar de olho, sabe? Se daqui a pouco alguém está colocando alguma coisa que não deve, né? Sim, sim. Ali na educação, que afinal de contas é prerrogativa dos pais saberem ali o que deve ser estudado pela criança. Mas isso é importante por esse lado e também é importante pelo lado didático mesmo, de você estudar um negócio ali com seu filho e ele vai aprender melhor também, né? Porque ele estando ali é uma pessoa que ele já tem, né? Conversa, então
vocês fazendo experimentos juntos, mesmo que você não saiba o que está acontecendo. Olha, meu filho, já chegaram algumas mães assim, né? Porque a gente aqui tem, eu gosto muito de experimentos, né? Eu gosto demais. Eu acabei dando uma parada porque o curso mesmo, que é FF, ele estava exigindo muito de mim. E aí foram vindo as crianças também, e eu acabei dando uma parada, mas a gente gosta de experimentos. A Maria Luísa era pequenininha, eu fiz alguns com ela, mas depois a gente já pegou com ela alfabetização, matemática, acabou deixando um pouco de lado as outras matérias, né? Mas a gente pretende voltar a fazer devagar, agora que ela já está lendo, então agora a gente já pretende voltar a fazer com ela lendo mesmo, né? O que que tem que fazer ali. Mas é muito legal. Algumas mães falavam comigo na época, né, que eu botei alguns experimentos e aí eles iam fazer, né, falavam comigo que não tinham entendido, assim, mas que a criança e elas também tinham gostado muito do momento ali, né, de passar um momento junto fazendo aquilo ali, sabe? Então, eu acho que não é tempo perdido, sabe? Mesmo que você não saiba o que está acontecendo, às vezes a criança ela entende mais ou menos, mas não é da primeira vez que ela vê, que ela vira aquele experimento que ela vai entender. Ela, às vezes vai entender, sei lá, depois que ela viu mais várias vezes, aí que ela vai raciocinar. Não, peraí, estava acontecendo tal coisa. Aí, entende? Porque eles ainda são imaturos, né? Aquilo ali vai amadurecendo aos poucos, e aquilo vai ficando ali no embaixo, assim, né? Vai Enfim, ficando aquele conceito, e de repente, às vezes, ela entende ali um conceito, porque realmente a dificuldade das ciências naturais é justamente essa, né? Porque os fenômenos da natureza, eles não acontecem assim tão organizados, né? A gente sabe que existe ordem, a gente busca essa ordem, mas ela não vem assim, separada em capítulos, né? Livro didático. Ou então, um fenômeno ali acontecendo. Ah, não, isso aqui é a parte química do fenômeno. Ah, isso aqui é a parte física, isso aqui é a parte biológica. É, é desafiante mesmo, mas é exatamente. maravilhoso quando a gente entende. Até o Rosenberg comentou aqui, né, a questão, o experimento facilita a introdução da teoria e ajuda muito, realmente. Até enquanto a gente falava aqui sobre essa questão de experimento, aqui em Recife tem um museu de ciências chamado Espaço Ciência. Lá tem diversos experimentos, diversas áreas da ciência, né? Aí tem um experimento de física lá que basicamente tem uma alavanca, a carroceria de um carro velho e várias cordas, né, ao longo dessa alavanca. Quanto mais perto você está do carro, mais dificuldade você tem. O quanto mais longe, mais facilidade você tem. Lembra até a questão lá da frase de Arquimedes, né? Se não me engano é dele. E dá uma alavanca para mover o mundo e tudo mais. Aí eu fiquei me lembrando de quando a gente vai levar um carro ou uma moto, principalmente um carro, né, um veículo grande, numa oficina mecânica. Como os mecânicos se utilizam do macaco hidráulico e de alguns recursos lá que a gente, como criança, como adolescente, fica, nossa, como é que isso funciona, velho? Será que sim, tem alguma coisa que eu, quando eu era adolescente, eu ficava olhando um macaco hidráulico e os instrumentos lá que o mecânico utilizava, eu ficava pensando, será que isso daí brota de algum buraco negro, do nada assim, vai crescendo, aumentando de tamanho e tal? E ficava sem entender direito. E ao ver o experimento lá nos pacientes, eu ficava, oxe, agora eu entendi, e agora tudo faz sentido. E realmente é isso como o Rosenberg explicou aqui, né? Ajuda a introduzir a teoria ou a aprofundar ainda mais o que a gente aprende de maneira teórica, e isso é muito bom. Inclusive para os pais que quiserem se aprofundar nisso, né, de experimentos, tem os livros aí do Manual do Mundo, eles têm 2 livros sobre isso, e tem vários canais no YouTube também sobre essa questão de experimentos, e se Deus quiser também, vou estar começando a gravar uns vídeos aí de experimentos de diversas áreas também. Mas é algo muito bom mesmo. E algo até que nos fascina sempre que a gente faz, né? Porque a gente vê como existe ordem na criação, como toda vez, independentemente do lugar do mundo que a gente fizer um determinado experimento científico, ele vai se repetir.
E a ciência foi sendo feita assim. Inclusive, isso é um aspecto que nas escolas é deixado muito de lado. Às vezes se ensina muita teoria, mas não se ensina a história por trás daquela descoberta. Você pontuou a questão do estudo das biografias dos cientistas, como eles chegaram àquelas descobertas, isso é muito importante. Às vezes tem pais que menosprezam isso, né, também, e até alunos que não conseguem entender, mas isso é importante para a gente entender como a ciência é feita e como as descobertas do passado se encaixam com coisas que existem hoje, nos beneficiam até os nossos dias. Recentemente, no ano passado, eu ensinei sobre as descobertas de Michael Faraday, né, envolvendo o eletromagnetismo e tudo mais, e mostrei como descobertas que ele fez lá atrás nos beneficiam hoje. E é algo fantástico, né, ver como toda a geração de eletricidade que a gente tem nos nossos dias veio do fruto do trabalho de um cientista de séculos atrás, no passado. Então, isso é um ponto muito importante aí. É bom também porque eles começam a perceber, né, que as coisas não surgem do nada, são fruto de muito trabalho, muito esforço. Às vezes o cientista que descobriu, que deu um passo importante, ele nem viu o resultado da descoberta dele. Então, ajuda eles a entenderem também que a gente é herdeiro, né, de trabalho, muito trabalho que foi feito ao longo desse tempo. E se a gente nasceu nessa época, é a nossa herança o tempo que ficou para trás. Então, a gente pode pesquisar e descobrir e deixar também uma boa contribuição para quem vier depois, sabe? Então, eu acho que eu acho que é um dos principais problemas mesmo, quando se estuda essas matérias na escola, que elas são colocadas de um jeito muito imediato, sabe? Não se conta, às vezes, o trabalho que foi chegar àquela conclusão ali. Aí você dá aquela matéria em uma aula, às vezes, né? Dentro de um bimestre, e quer que a criança, na prova, ou no trabalho, enfim, que seja, que ela consiga apreender aquele conceito e raciocinar em cima dele para resolver questão. Então, é uma coisa meio complicada, porque acaba ficando um pouco artificial mesmo na mente dela, porque ela falou, poxa, eu vi a tabela periódica ontem. Aí agora eu já tenho que dizer qual linha, igual, qual coluna da tabela vai ser mais reativa, menos reativa. Você precisa realmente explicar muita coisa até chegar nesse ponto, né? Sim, sim, exatamente. E um ponto que tu colocou aí sobre a questão dos pais aprenderem, eu acho isso muito importante porque, por exemplo, tudo acaba virando também recurso didático, recurso de ensino. Por exemplo, é o caso da questão das notícias, né? Invariavelmente, seja aqueles pais que são zero telas ou um pouquinho de tela ali e acolá, a gente vai precisar se informar. As notícias vão chegar até nós, acontecimentos da nossa própria cidade, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, de alguém da nossa igreja, da nossa comunidade, das nossas amizades, né? Vai levar notícias e assuntos que a gente pode pegar ali, ó. Vou aproveitar esse gancho aqui e tratar sobre esse assunto com meu filho, ainda que não seja para um momento de aula em si, mas para dizer, ó, filho, lembra aquele assunto lá que você está estudando, ou a gente está estudando? Vê como se relaciona a isso. Por exemplo, hoje em dia, uma notícia que está bem em voga aí, né, aqui no Brasil, é a questão lá das minas, lá em Maceió, se não me engano, né? Ah, Que teve toda aquela situação lá que envolve a questão de engenharia, envolve questão de química, de geografia, enfim, geologia, acaba envolvendo tantos assuntos de ciências, e você vê as consequências de não se fazer boa ciência, não se fazer um bom trabalho de engenharia de ciência ali, que literalmente quase uma cidade inteira, praticamente uma cidade inteira, né, se tornou uma cidade fantasma. Literalmente sonhos, vidas, famílias e lares foram destruídos pela péssima mordomia, né, dos engenheiros e cientistas por trás daquele trabalho, por trás daquela mina, que era algo que já vinha se arrastando há anos, e a gente pode pegar o gancho dessas coisas, tanto nós professores, quanto também os pais e mães educadores, né, pegar o gancho dessas notícias, desses acontecimentos nacionais, internacionais,
ou regionais, né? E relacionar com o estudo. Trazer para nós e utilizar isso como ferramenta de estudo, como ferramenta de pesquisa também, de apresentação e tudo mais. Então, isso é muito bom aí. Sim, porque é importante, né? Porque às vezes só o fato de você saber um pouquinho daquele assunto, né? Um pouquinho de química já situa você melhor na realidade, né? Então a gente conseguindo ensinar química, que é uma pergunta que meus alunos faziam muito. Era, mas para que eu preciso aprender isso? Eu, assim, da forma que a gente trabalhava, eu falava, bom, você tem uma prova para fazer, a prova cai, química, logo você precisa estudar para passar no concurso que você quer passar, né? Na época era o da SpaceX até. Aí, aí falava, mas para que eu estudo isso? Eu falava, bom, para você descobrir, você vai ter que estudar, mas você vai ter que se informar melhor, você vai ter que pesquisar. Eu meio que falava para eles, olha, isso aqui que a gente está estudando não é um estudo para a sua vida, é um treinamento. Então, você vai estudar mesmo, se você quiser, claro, né? Por fora. E aí, isso situa você melhor na realidade. Você saber o que está acontecendo, você entender o que está acontecendo, né? Aí, eu falando em notícia, eu lembrei de uma que eu vi recentemente, de um menino que parece que ele estava estudando, era ciências, né, na escola, e a mãe dele foi, acho que foi até aqui na região metropolitana do Rio. E a mãe dele foi na lavanderia, tinha uma extensão dentro d'água. Então, a mãe dele, quando chegou perto da extensão para desligar, porque ela estava com medo daquilo ali dar algum problema, a extensão puxou ela e ela agarrou ali. Então, ela conseguiu chamar o menino, mesmo falando fraco, né? E ele foi lá aí e desligou o disjuntor da casa, né? Em vez de puxar a mãe, né? Senão ele ia ficar preso ali também. Ele chegou perto e ele viu que tinha uma corrente ali passando nela e ia puxar ele também. Então ele foi e desligou o disjuntor. E aí a mãe pediu, foi orientando ele para ele ligar para os bombeiros. Aí eles chegaram lá. Aí eles falaram que ele salvou, né, a vida da mãe dele, né, com a graça de Deus ali. E também porque há 2 semanas atrás ele falou, a minha professora explicou isso na sala da eletricidade, se você na residência você desliga se tiver algum problema você desliga a chave geral e às vezes assim, né, um ensino ali no cotidiano, né, com os pais, de um certo conserto ou saber algumas medidas de segurança básicas mesmo, né, para se trabalhar ali em casa, para ninguém se machucar, panela de pressão, produto de limpeza, essas coisas, como que isso alia também o conhecimento, né? A pessoa também conseguir estar ali bem, se instalar ali direitinho, né? Onde ela tá ali, ajudar em casa e tudo mais, sabe? Exatamente, exatamente. E até pegando o gancho dessa questão de produto de limpeza, né? É, é uma boa oportunidade também da gente ensinar os nossos filhos o cuidado com o lar e também correlacionar coisas que estão literalmente do nosso lado. Produtos químicos, às vezes, principalmente as mães que estão assistindo aqui, né, vão fazer diversas receitas aí e literalmente vocês vão ser químicas por algumas horas, né, ou mesmo ao longo de todo um dia. Então, vocês têm literalmente a oportunidade de utilizar a cozinha de casa, a área de serviço de casa, para ensinar química também aos filhos de vocês de uma maneira bem prática e de uma maneira apresentando os riscos de não saber, né? Os riscos de não se conhecer. Essa notícia que você comentou aí, né? Vê como conhecimento científico, proporciona tantos benefícios para as nossas vidas. Um dos benefícios que é a preservação da vida humana e também da vida como um todo, fora vários outros benefícios de poder servir melhor as pessoas, de poder livrar as pessoas de diversos males, doenças, enfermidades, acidentes e por aí vai. Então, o ensino de ciências de uma maneira geral e também de uma maneira específica aqui da química, né, proporciona vários benefícios que a gente pode colher
e que também a gente pode se utilizar desses recursos bem pertinho da gente para ensinar ainda mais aos nossos filhos. Inclusive também tem a questão das atividades de campo. Atividades de campo que vocês, pais e professores, podem fazer para contribuir ainda mais no aprendizado e no ensino de química. Aqui no meu estado, né, tem um museu de ciências nucleares, Fernanda. Que legal. Pretendo, se Deus quiser, ou esse mês que vem agora, ou o próximo mês depois, né, lá para março ou abril, estar visitando esse museu. É algo que me fascina, né, pensar nessa questão de radioatividade, radiação aí. Para mim, como adulto, como professor, é algo que me fascina bastante. Então, eu descobri recentemente, aí vou aproveitar o gancho e tentar ir lá visitar esse local. E para vocês, pais e mães, né, e professores, já fica a dica aí também. Mas um recurso, né, que a gente tem à disposição, diversos estados aí do Brasil, tem laboratórios que são abertos à visita, indústrias também são abertas a visitas técnicas ou a visitas de grupo para se conhecer o trabalho que é realizado ali. No próprio supermercado também a gente pode ler, né, do que é composto cada produto e também ensinar aos nossos filhos, museus, enfim. São muitas coisas que a gente tem à disposição em nossas mãos para ensinar química aos nossos filhos também. Tu tens recomendação de algum material, de equipamentos também para se iniciar o ensino de química em casa? Dicas de segurança aí também, Fernanda? Ah, sim. Bom, equipamentos assim, não, na verdade, dá para fazer experimento assim. A gente não vai também tentar fazer tudo de uma vez, mas, por exemplo, indicador de pH, que é um experimento muito legal. Dá para fazer com repolho roxo e açafrão. Então, assim, às vezes um recurso só, uma coisinha só, você já consegue fazer um monte de experimentos, né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz aqui, peguei o repolho roxo, fervi e molhei picotei, cortei em pedaços assim, mais ou menos desse tamanho, filtro de café e molhei ali e deixei secar. Então, eu ficava com papéis indicadores, ácido base. Então, por exemplo, você vai em um produto, aí você mede ali, aí, dependendo da cor que dá, né, é ácido ou básico. E o açafrão também ele é um ótimo indicador para uma outra faixa de pH também, dá para fazer a mesma coisa. A diferença é que o repolho é fervido e o açafrão é dissolvido em álcool. E aí faz o mesmo procedimento, coloca no papel e deixa secar e você fica com os papéis para fazer uma série de experimentos ali, medir a acidez de várias substâncias. Mas assim, de equipamentos, assim, talvez um microscópio ele é mais útil para a parte de botânica, biologia, estudar os bichinhos, as plantas, né? Para química, não tem muitas aplicações. Tem sim, né? Bom, tem várias coisas que é interessante você olhar no microscópio para poder explicar alguma coisa depois, mas é, o microscópio não é imprescindível, sabe? Mas pode ser um recurso aí a se ter, né? É, eu, aqueles kits também de jogos, né? Por exemplo, tem o Alquimia, é o mais famoso. Mas depois eu vi recentemente que o Manual do Mundo lançou um também, Sim, um sim. kit de química. Aí eu não vi ainda o que que tem dentro, mas deve ser bom, assim, eles fazem um trabalho de muita qualidade. E eu tenho uma dica, né, que foi um projeto que eu trabalhei nesse projeto em parceria com o Davi do Supermente, que foi os flashcards Conheço de ele. tabela periódica. Conhece? É Eu não daqui de conheço. Recife, é amigo meu. Ah, é? Que legal. Então, eu não conheço pessoalmente, ainda não tive a honra também, né? Que nem você falou do professor Marcos Evelyn, mas eu trabalhei nos flashcards de tabela periódica, sabe? E eu acho que é um recurso muito bom, principalmente para crianças mais novas, porque é basicamente um baralho de tabela periódica. São as cartas, elas são muito bonitas e tem ali várias propriedades e tem várias possibilidades de atividade que você pode fazer. Aí, uma vez eu fiz até um artigo que a gente colocou lá no blog do site, mas também
não conseguimos colocar mais artigos, né? Se Deus quiser, em breve a gente continua a produção aí, mas depois que a gente adiantar bastante o QFF, né? É, e aí, nesse artigo, tinha 5 sugestões de jogos para fazer com eles. Então, dá para fazer, por exemplo, um trunfo, escolher uma propriedade. Ah, ponto de ebulição. Então, vamos ver aqui quem é dentro das minhas cartas e das suas, né? Qual é o que tem o maior ponto de ebulição ou menor? Aí depende da regra que foi estabelecida. Ou outras propriedades que tem ali também, densidade, né? Então, dá para, por exemplo, montar uma tabela numa superfície assim, limpar bem o chão ou uma mesa grande, né? Montar a tabela ali e ir vendo, né, os elementos, porque as famílias têm cores diferentes, né? Também. Então é interessante de fazer aquilo ali. Então tem várias atividades que dá para fazer com esse recurso. E tem livros, né? Eu até separei uma pilha aqui para mostrar. Se dá Pode tempo de. mostrar. Ah, Dá então, sim, normalmente. Graças deixa a eu. Deus o Instagram não tá mais derrubando as lives como antigamente, não. Dava 60 minutos, aí derrubava. Dá tempo sim. Brincadeira. Brincadeira um negócio desse, né? Só quem. Agora ele tá mais democrático, né? Aqui dentro, assim, eu peguei assim, o que eu achava, o que eu tenho em casa aqui, né? Que eu achava que poderia ser de utilidade. Esse aqui não é para crianças, né? Esses três aqui. Esse aqui, provavelmente você já leu esse aqui, né? A Alma da Ciência para os pais, né? E ele é um livro muito bom que vai explicando sobre como a ciência ela tem bases cristãs, sabe? Então, é muito interessante por esse lado, né? Então, esses três aqui seriam dicas para os pais. Esse aqui também, Ciência versus Bíblia, do professor Newton Gomes. Também vai explicando ali as coisas científicas dentro da Bíblia. Esse aqui eu nem lembro aqui onde foi que eu achei, ele está em inglês, The Divine Challenge. Mas ele é bom porque ele vai explicando os erros do naturalismo, sabe? Então, eu gosto que ele tem uma estrutura que ele pega uma frase de cientista, bota no início, uma frase geralmente contestando ali a existência de Deus ou algum atributo de Deus, né? E ele desenvolve aquele capítulo respondendo, né? Então, é muito bom. Aí, para as crianças, o que acontece? Tem livros que são didáticos, né? E tem livros que são assim extras, né? Então, esses que são extras, eles são interessantes porque justamente você acaba podendo explorar dentro de um contexto que você está ali formalmente estudando com a criança, né? Ou também, se ela não estiver estudando química, ela pode ver como diversão só. Então, esse aqui eu gosto muito dele. O que Einstein disse ao seu cozinheiro. Então, são várias curiosidades, assim, de, como a gente estava falando, né? Domésticas, né? Então, é muito interessante. Ele vai separando em assuntos, ele organiza assim de uma forma boa também. Então, é muito interessante. Era um jornalista que ele recebia cartas na época no jornal perguntando curiosidades científicas de cozinha para ele, e aí ele ia respondendo. E ele embasa muito bem, então é bom, dá para fazer várias aulas com base nesse livro aqui. Esse aqui, Já falando, anotei essa dica aqui. é muito bom mesmo. Falando de história da química, né? É uma coleçãozinha, História da Química, né? Que é o nome do autor, Robson Fernandes de Faria. Eu gosto dessa coleção como um índice, sabe? Porque os capítulos, eles são muito curtinhos, ele acaba não explorando tudo que daria para explorar naquele capítulo. Mas ele cita vários assuntos, várias curiosidades dos cientistas, então dá para pegar aquele assunto e pesquisar melhor numa enciclopédia, né? E aí a gente Entendi. vai. Ô, Lilian, Oi? se tu puder, porque teve a Pantiara comentou aqui de colocar mostrar a capa do livro para tirar em print.
Beleza, Para o então. pessoal que está acompanhando, quando eu jogar a live lá para o YouTube, na descrição eu vou deixar os links desses livros que a professora Lília comentou aqui. Mas também vocês podem, ela vai passando aí vocês podem tirar o print também da tela. Deixa eu enquadrar aqui direitinho. Esse aqui é uma coleção de 3 volumes. Eu não sei. Ah, tá. Esse aqui é o primeiro, e aí são 3. Tá rápido ou tá dando para pegar? Tá dando, tá dando. E qualquer coisa lá no YouTube dá para o pessoal pausar e printar também novamente, né? E E eu não botei foi na ordem, né? Mas enfim, eu já tinha empilhado aqui. E esse aqui de Divine, não tampar o nome do autor. E esse daí é em inglês, é? esse aqui tá em inglês e não tá em português. Eu já vi que tem a tradução de um outro livro dele em português, mas esse aqui não. Eu achei por acaso na estante virtual. Aí, esse aqui, deixa eu mostrar e depois aí eu falo. É muito bom esse livro, só que tem o problema, assim, que às vezes eu lendo, eu fico um pouquinho chateada com os comentários dele, sabe? Por causa da cosmovisão mesmo, porque por não ser uma pessoa, assim, aqui em geral, né? Não sei, às vezes o tom é meio jocoso, sabe? Então, ele vai falando certas coisas que você fica meio irritado, tem hora, sabe? Mas é um livro que traz muita informação boa. Então é bom aproveitar por isso. Esse aqui eu gosto muito dele. Acho que eu já indiquei trocentas vezes. É, os 10 Ao mais belos contrário, experimentos científicos. os O que está o os contrário? 10 mais o quê? Mais belos experimentos científicos. Entendi. Ele, esse aqui realmente ele é muito bom. O autor não é cristão nem nada, né? Mas ele é muito bom no sentido de justamente a finalidade do livro é mostrar que existe beleza na ciência. Então ele é muito bom por causa disso. Ele vai pegando os 10 experimentos que foram submetidos a uma votação, sabe? Parece que foi um jornal também que fez uma pesquisa e aí os leitores sugeriram. E aí eles pegaram os 10 mais votados e colocaram nesse livro aqui. Esse senhor escreveu esse livro. Aí esses livros aqui não são didáticos, né? Aí, agora, indo para os livros didáticos, o que que acontece, né? Meu pai em casa com a gente, lá, comigo e com meus irmãos, ele fazia o que provavelmente hoje seria chamado de after schooling, né? Então, a gente ia para a escola, mas ele estudava de verdade mesmo em casa, sabe? Então ele usava muitos livros antigos. E aí eu pegando essa mania dele, quando eu virei professora, eu comecei a procurar para ver como que era explicado essas matérias antigamente. E eu realmente achei alguns livros muito bons. Então, esse aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é Primeiras Noções de Ciências Físicas e Naturais. Ele é do coleção FTD. A FTD bem antiga, né? Ele, se eu não me engano, é dos irmãos Marista. Teve uma Então, seguidora que comentou desse livro. é assim, Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Mas pode seguir aí, sim? muito, muito bom esse livro. Você vê, deixa eu ver aqui. Ele não é só química, não, tá, gente? É química, física, biologia. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui a parte de química. A Ana Dionísio. Ah, Ana Dionísio disse, aqui tem aquela dica do livro dos irmãos Marista. sim, sim. Esse aqui provavelmente eu ia falar igual aquele. Ninguém falou nada, eu estou indicando aqui, olha, porque realmente é muito bom. Tem esse e tem esse aqui também, que é dos Irmãos Maristas. Só que esse aqui de baixo, ele é para mais novos, assim, ele é, se eu não me engano, é primária. Aquela parte que chamava, né, de quarta série primária, terceira Sim, série sim. primária. E esse aqui, deixa eu demorar só para botar o print, é quarta série ginasial, que é o que hoje é o 9º ano, né? Então, aí vê só assim como que ele é por dentro, sabe? Ele é muito, muito bonitinho.
É um texto assim corrido, bem esclarecido. Às vezes a gente pega um livro didático hoje e você não sabe assim, não consegue entender uma frase, sabe? Ele fala uma coisa aqui, daqui a pouco parte para outro assunto, é aquele colorido berrante, assim. Claro que tem exceções, né? Mas esses aqui realmente eu não achei assim, hoje em dia, melhores do que eles. Esse aqui também é do Iperi Zanello, fez uma coleção de ciências também para ginasial, né? Esse aqui é o da quarta série, mas tem o da terceira, da segunda, da primeira. Esses outros eu não tenho, não. Mas esses a gente encontra razoavelmente fácil na estante virtual. O que acontece? Para quem está começando essas matérias, então vamos supor, tem uma criança de 10, 11 anos ali que às vezes ainda não quer, por exemplo, né, botar para aprender formalmente essas matérias, é bom às vezes dar um livro desse para ver o que ela acha, né? Que ele explica muito bem, ele não abusa muito de fórmulas e aí consegue aprender bem o conceito. Esse aqui é um já mais para ensino médio, né? Química no vestibular. É uma coleção muito boa essa daqui, essa da editora Ciência Moderna. Tenho química, tenho física e matemática no vestibular, né? Então ele é bem conciso, tem a matéria do antigo nível médio todo, com bastante questão, tudo com gabarito. Então, assim, às vezes, se tiver precisando estudar a matéria do nível médio toda, né? Então, é um volume único, então é bom que é rápido também. E aí, eu acabei também não botando na ordem, acabei empilhando em outra ordem. Esse livro aqui, esse outro, Química, Física, seus fundamentos e suas aplicações, ele também é da FTD, só que ele é mais recente do que esses, né? Esse aqui foi o que o Leandrinho estudou, Química e Física, na época dele, ele estava com uns 15, 16 anos na época. Então, ele gostou e eu também gosto dele, que ele é bem texto, tem bastante sugestão de experimento também, é bem legal por causa disso. E a coleção, assim, mais depois de nível médio até, que se quiser realmente, né, estudar a fundo, eu gosto muito dessa coleção aqui do Linus Pauling, é volume um e volume 2, Química Geral. Ele explica muito bem os assuntos. E foram esses. Pela, pela Amazon, não, né? Esses livros aí mais, pelo menos aparentemente mais antigos, só pela estante virtual. Só pela estante virtual. Alguns, é. Esses, esses anteriores que eu coloquei deve ter sim na Amazon. Agora, os últimos agora, eu acho que nenhum. Entendi. Deu para captar aqui, pelo menos deu para captar para o pessoal poder printar e pesquisar depois. O professor Bruno Remédio, que também é da área de química, Fernanda, ele Esse é comentou: os bonito. livros de hoje são muito poluídos e confusos. E realmente, viu? Realmente, e hoje em dia, quando eu tento ver livro didático de ciências, às vezes eu fico, nossa, é bem desconexo assim. Às vezes você vê o texto e fica procurando alguma imagem relacionada ao texto e está desconectado. Tem muita imagem grande, né? E bem grande mesmo, que não tem muito a ver. Enfim, é um desafio. E a Michelle comentou, hoje em dia, no After School, eu encontro a liberdade de ensinar somente o essencial com a cosmovisão cristã, sem a preocupação do BNCC. E com vocês isso fica muito bom. Louvo a Deus pela vida de vocês. Essa questão da BNCC, eu não sei se tu tens algum comentário sobre isso especificamente, Lilia, mas se quiser comentar, sobre a questão da BNCC, pessoal, de maneira geral, o que eu posso dizer a vocês, tanto como professor quanto como pai educador, né, é que a gente vai ensinar muito mais e muito mais além do que o que é proposto pela BNCC. Então, a questão da BNCC não é uma preocupação para nós. Pode ser uma preocupação para quem dá aula em escola, que tem que seguir a cartilhazinha ali. Mas todo o conteúdo que é pedido na BNCC, tirando certos conteúdos, por assim dizer, intragáveis, né, ou desprezíveis,
mas, do modo geral, o conhecimento que é válido que a BNCC cobra ali, nós vamos apresentar aos nossos filhos isso, só que muito mais. Por exemplo, quando a gente busca ensinar e fazer os nossos filhos ou alunos entenderem o conceito por trás de um assunto de química, estudar a biografia dos cientistas, em toda a minha jornada, eu praticamente nunca vi nenhum professor e nenhum material didático propondo estudar a biografia de um cientista. Mas, na minha jornada hoje como professor, eu percebo a diferença que faz. A diferença que faz para a gente explicar, para a gente entender os assuntos, para elaborar aulas melhores também, né? Dando todo o plano de fundo daquele assunto que a gente quiser falar ali. Enfim, realmente é algo que a gente vai dar muito mais do que a BNCC pede. Então, para mim, eu não vejo isso como uma preocupação. A gente pode até dar uma conferida ali nos assuntos para tentar alinhar certas coisas, mas com certeza o que eu vejo muitos professores, a Lília aqui, o professor Bruno que eu citei, vários outros que eu acompanho também, a gente dá muito mais do que a BNCC pede. Tens algum comentário sobre isso, Lilian? Quando eu vi que ia ser talvez exigido, né, a BNCC, eu fui olhar o que, que era para saber se o meu curso estava de acordo ou não, né? Aí eu fui vendo que realmente é isso que você falou, assim, ele, por exemplo, eu acho que 10% da BNCC, 10% do curso já cobra BNCC. Só que, assim, o que eu fiquei um pouco, não vou dizer assim, o que eu não gostei, né, além de alguns conteúdos, assim, desnecessários, é, isso, assim, tem os conteúdos, assim, que a gente acha que realmente não é para ser abordado, né, que são intragáveis mesmo, como você falou. Mas em relação à química, o que eu achei complicado foi a ordem que eles colocaram certas coisas, entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe que, claro que a gente não precisa necessariamente seguir uma ordem, a mesma ordem da escola ou do livro didático. Mas alguns assuntos dependem de outros. Então, a gente vai Sim, tentando fazer uma. Como é que fala? Você vai ali uma precisando. Poxa, correlação. para eu ensinar ligações químicas, não tem como eu ensinar sem falar da tabela periódica, por exemplo. Então, dentro de física, quando você chega lá em energia, você tem que ter visto todo o anterior, né? Toda a parte de movimento, de forças. Então, o que que acontece? Por exemplo, tem um dos anos que eu fui pegar para comparar com o meu material, então teve um dos anos que ele falou de máquinas simples. Máquinas simples é um conceito da mecânica, né? Alavanca, plano inclinado, essas máquinas simples. E aí ele fala de máquinas simples e depois ele vai para máquinas térmicas, ou tipo assim, máquinas, como uma coisa geral, sabe? Máquinas térmicas já é um conceito que é visto na termodinâmica. Se estuda os gases, aí depois começa a se estudar aquelas coisas, não sei se você vai lembrar, de energia interna, trabalho, calor, ciclo de Carnot. E aí, por fim, tem as máquinas ali. Então, eles pegaram tudo e chamaram de máquinas e falaram, bom, alavancas tal, e agora reatores atômicos. Foi literalmente isso que eu vi numa das aulas. Tem alguns, em relação à BNCC, inclusive, se os pais quiserem, tem vários canais no YouTube, eu vi mais de um fazendo isso. Eu não sei se foi na época que não dá, ficou sem aula e tal, que colocaram no YouTube diversas aulas de conteúdo da BNCC mesmo. Tem de todas as matérias, tem de português, tem de matemática, tem de ciências. E foi aí que eu fui pegando como que seria explicado aquele objeto, né? Que está escrito lá na BNCC. É o objeto, aí a matéria. Eu falei, poxa, como é que eu junto máquinas simples com máquinas térmicas? Aí eu fui, realmente, máquinas térmicas estava assim, nada a ver ali no meio do assunto, sabe? Para uma turma, se eu não me engano, de sétimo ano. São crianças de 12 anos. Então,
assim, nesse particular da ordem dos conteúdos, eu fiquei preocupada, assim, fala assim, poxa, se a criança só tem a BNCC, ela tá meio em maus lençóis ali. Sim, sim, exatamente. E cadê? Teve sobre colocar a lista de livros, novamente, pessoal, na descrição da live, quando eu colocar lá no YouTube, vai ter toda a lista dos livros citados aí. A Michelle Luz perguntou, Lília, sobre para estudar química orgânica, começou por qual conteúdo? Aí, como você estava falando sobre a questão de ordem, né? Aí ela está querendo saber essa dúvida. Para estudar química orgânica, começou por qual conteúdo? Ou começa por qual conteúdo? Olha, a química orgânica, em alguns colégios, eu acho que ela acaba sendo ensinada meio que de uma forma independente das outras. As três, na verdade, a química, a inorgânica no primeiro ano, a fisicoquímica no segundo e a orgânica no terceiro, ou inverte, né? Alguns invertem, alguns ainda comprimem essas três coisas em 2 anos para no terceiro ano só fazer revisão, entre aspas, né? Para Enem, essas coisas. Só que fica muito complicado. A minha sobrinha agora está com 22. Eu sempre estudei, né, com meus sobrinhos também, então coitada, ela passava muito perrengue com isso, né? Ela estudou num colégio de sistema de ensino que comprimiu a matéria toda ali em 2 anos e no terceiro, então realmente era bem complicado, resolvendo questão, explicando coisa no Zap para ela que ela ficava desesperada, coitada. Mas, falando da química orgânica, o que que acontece? Alguns, apesar de alguns não tratarem como uma necessidade de pré-requisito, na minha opinião, é bom ter uma boa base de inorgânica primeiro, sabe? Inorgânica seria do primeiro ano, até estequiometria. Então, ver tudo, ver a definição de química, ver o que é o átomo, ver a tabela periódica, as ligações químicas. E aí, dentro das ligações químicas, seria bom, para a química orgânica, dentro das ligações químicas, seria bom aprofundar naquela questão de hibridização de orbitais, que aí tem aquelas hibridizações sp3, sp2, sp, que se usa muito para explicar as coisas em química orgânica. E aí, visto bem a química inorgânica, aí dá para estudar a orgânica. Aí, entre a orgânica e a fisicoquímica, ele não tem muita relação ali de pré-requisito uma com a outra. Aí, dentro da orgânica, começaria a estudar com as definições ali. O átomo do carbono, se fala bastante dele no início, né? Explica as particularidades dele, que permitem a existência da química orgânica, que é outra coisa que realmente só Deus para ter criado, né? E depois vai indo para as classificações das cadeias carbônicas, depois das funções orgânicas, explicando ali cada uma delas, o que que elas fazem. Aí tem alguns livros que colocam as reações dentro dessas explicações e tem outros que colocam todas as reações depois que explicou cada função, sabe? Aí, basicamente, eu acho que eu respondi. É isso aí. Uma última pergunta. Cadê? Deixa eu ver. A Michelle comentou aqui novamente. Professor Felipe, às vezes alguns ensinos da BNCC chegam a ser inúteis. Digo na hora de estudar para as provas de conclusão. Não ter essa preocupação é ótimo. Realmente, né? Não somente inúteis, né? Não tem utilidade nenhuma certas coisas que a BNCC pede, mas muito mais do que a gente se preocupar com a BNCC, com provas, a gente tem que se preocupar com a formação geral dos nossos filhos, formação de nível integral, né? Espiritual, intelectual, moral, social, enfim, todos esses aspectos da vida dos nossos filhos e até também pensar de que maneiras o ensino da química, né, propicia uma melhor formação dos nossos filhos. Como eu pontuei antes, eu e a Lili aqui, por exemplo, quando a gente entende, sabe, tem um mínimo de conhecimento sobre ciência, sobre química,
a gente consegue entender melhor o mundo à nossa volta, a realidade, interpretar e entender melhor o mundo criado por Deus. Então, por diversos motivos, a química é muito importante, a ciência é muito importante. E a última pergunta que eu te deixo aqui, Lília, é sobre por que ensinar química. Por que ensinar química e, principalmente, é algo que eu me esqueci de pontuar aqui, e também eu percebi que nenhum dos pais perguntou. Quando começar a ensinar química aos nossos filhos? A partir de que idade específica ensinar química propriamente dita? Porque, de maneira geral, a gente pode ensinar conceitos de química, física, biologia, independentemente de idade. Por exemplo, quando a gente fala sobre água, estuda sobre água, os estados na matéria, no encontro da comunidade de famílias educadoras que eu participo esse mês, a gente vai estudar sobre os estados físicos da água. E vai ter criança de 3 anos a pré-adolescentes de 9 anos, mais ou menos. Então, todos eles vão ter esse contato com um assunto e também com experimentos e atividades de química. Mas aí fica a grande pergunta, né? Quando começar a ensinar química e por que ensinar química aos nossos filhos? Porque é importante. É, só um detalhe, né? Os experimentos, eles têm essa vantagem também de permitir que várias crianças de várias idades façam o mesmo experimento e aí cada uma vai absorver ali dentro da sua maturidade, né? Então, o mais velho ele vai conseguir ter uma compreensão melhor do que está acontecendo e o mais novo vai entender alguma coisa também, mas não no mesmo nível que o mais velho, né? Então, isso também é muito legal dos experimentos, sabe? Mas em relação à idade, no homeschooling, né, como a gente quando tinha falado, realmente não tem essa coisa fixa, né? Então, a hora que a criança pergunta ou a hora que ela começa a manifestar ali um certo interesse maior, é possível começar. Aí é que vai depender de cada criança mesmo. Então, por exemplo, a criança que não tem problema nenhum em matemática, vamos supor, se ela já sabe fazer bem as 4 operações, ela já entende números decimais, ela já entende sistemas de medidas, né? Metro, centímetro, litro, essas coisas assim, ou até é uma oportunidade também para reforçar esses conhecimentos com eles, né, nos experimentos, mas assim, se ela não tem problema com as 4 operações, principalmente, já dá para começar a estudar química com ela, principalmente esses livrinhos assim, sabe? Esses livrinhos que não pesam muito a mão na matemática, ou esses outros que eu tinha falado antes, que são mais de curiosidade, sabe? E aí, claro, ali para os 11, 12, se ela tiver interesse também. Se não tiver interesse e quiser estudar outra coisa antes, até acho que uns 15, dá para começar, sabe? Porque um aluno, em geral, um aluno homeschooler, ele acaba absorvendo os conteúdos mais rápido, né? Então, às vezes, uma criança que passou a adolescência assim, sem mostrar muito interesse nesses assuntos, mas, por exemplo, tem muito interesse em história, ele também vai ter uma boa base quando ele for aprender química lá com 15 anos, sabe? Quer dizer, também, desde que ele tenha estudado matemática também nesse tempo, né? Então, realmente, Sim. são esses pré-requisitos aí de linguagem, saber entender bem um texto e matemática. E aí, a idade de começar, né, a gente observando os nossos filhos mesmo, porque aí a gente vai vendo que o interesse dele está conduzindo ali, porque existe uma certa necessidade, mas também tem essa flexibilidade da gente parar e falar, poxa, ele gosta muito disso, então vou dar prioridade nesse ano a isso aqui, e química deixa para o ano que vem. Ou vice-versa, né? Adianta a química, já que ele gosta tanto, e deixa a outra matéria para o outro ano, né? Enfim, dá para fazer isso. E, e a sua outra pergunta, né, de por que estudar química, realmente, eu acho que tem vários motivos aí, né? O primeiro motivo é você compreender melhor o mundo que te cerca, a natureza, a realidade que te cerca e conseguindo também enxergar a ordem que Deus imprimiu na sua criação. Então, o estudo
honesto, sincero, né, em busca da verdade, vai levar a Deus. Então, esse é um dos motivos. Um outro motivo é ser útil também à sociedade, sabe? Por exemplo, né, formar ali médicos, engenheiros ou pessoas assim de outras profissões que saibam agir mesmo, né, em caso de acidente, em caso de incêndio, esse tipo de coisa. Você tem uma pessoa bem formada. A química, na minha opinião, ela faz parte da formação da pessoa, assim como a história, a geografia. É importante para um ser humano bem formado ele ter diversos aspectos ali que ele entende, né? Que ele sabe como é que funciona. Então, eu acho que são esses dois motivos. E ser útil para si mesmo também, né? Ganhar o seu sustento através daquele trabalho ali que Deus deu para a pessoa granjear, né? Com certeza, com certeza. É isso aí, meu irmão. Eu desde já te agradeço por ter aceitado o convite aqui dessa aula, né, dessa live aqui para os pais, as mães, os professores e professoras também, bem como estudantes, né, que nos acompanham aí. Desde já, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta também, pode colocar aqui agora. Se não tiver depois, podem mandar aí no perfil da professora Lília também, ou do meu, enfim. Fiquem bem à vontade aí, mesmo na correria das nossas respectivas vidas, seja eu aqui, seja a Lília aí também, sempre a gente abre caixinha de pergunta, tem um perfil aqui no Instagram também que vocês podem perguntar, né? E também aproveitando a oportunidade, professora Lília, fala sobre teu trabalho aí, sobre o que você realiza, o serviço que você presta, porque tem pais e mães que não te conhecem. Podem vir a te conhecer justamente através dessa live que eu estou realizando contigo aqui. Então, fala sobre o teu trabalho aí. Como diria eu aqui em Pernambuco, faz o teu jabá. É, então, agradeço também a muita oportunidade, viu? Já acompanho o seu trabalho já tem um tempo. E aqui o que que a gente faz, né? Eu sou professora de química, o meu esposo, ele é professor normal, né? Ele é professor primário. Então, depois de um tempo trabalhando fora da área, ele trabalhou bastante na área, depois ele foi para fora e agora ele está voltando. Então, a gente criou um curso de Química e Física que pode ser feito a partir ali dos 11 ou 10 anos. Aí vai dependendo se você tem seu filho está com dúvida qual a hora que ele pode fazer o nosso curso, não a hora que ele pode estudar, viu? A hora que ele pode estudar, a hora que você decidir, você compra um livrinho desse, né? Vai vendo com ele, mas a hora que, se você acha que ele acompanha, né, o nosso curso lá, pode mandar também em direct. Então, assim, esse curso que a gente fez, uma das inspirações são esses livrinhos, mas eu procuro modernizar um pouco, né? Colocamos listas de questões para poder fazer, porque querendo ou não, a finalidade que eles acabam topando alguma vez na vida, né? Seja na prova do Enseja, por exemplo, ou na prova de vestibular normal. Então, o curso pode ser iniciado nessa idade, mas a gente trabalha agora, o Química e Física Fundamental. Então, ele trabalha todo o conteúdo que era visto antigamente no nível fundamental e alguns a gente aprofunda mais do que até o nível médio, porque tem necessidade para conseguir prosseguir dali com uma base mais completa, sabe? Então, a gente dividiu toda a ementa do curso, que é bem longa a ementa, a gente dividiu em 3 anos ou em 2 anos. Então, atualmente, vocês podem comprar o curso para fazer todo o conteúdo do currículo, né, em 3 anos ali estudando, ou todo o conteúdo em 2 anos. Aí, de 3 anos, são essas crianças assim, de 9, 10 anos, 11 por aí. E de 2 anos eu recomendo só a partir dos 13 anos, porque realmente fica muito puxado, fica muita matéria no ano só para ver, e vocês também têm outras coisas que vocês estudam, né? Então, não dá para usar tudo só para química e física. Então, o nosso trabalho que a gente faz é esse, tem esse curso de química e física,
a gente pegou um dos módulos do curso, que é o módulo do átomo, e vai vender ele como material separado, porque ele é um material que uma das mães falou para mim, né, que falou assim, Lília, a gente faz o Classical Conversations, né, e alguns amigos eu vi que poderia ajudar se você disponibilizasse para venda esse módulo separado. Então, a gente vai começar pelo do átomo e aí depois tem outros materiais para fazer. Excelente, mesmo. Teve a Rose, acho que é Rose Oliveira perguntou, o curso de vocês atende o público adolescente também? Tanto o trabalho da professora Lília que atende, quanto também o trabalho que eu realizo, eu, Felipe, e ela, a professora Lília, atende adolescente sim, pessoal. E a Pantiera perguntou se o teu curso, Lília, é online e se tem material físico. Ah, sim, é porque esse ano agora que em 2024 a gente disponibilizou esses cronogramas de 2 anos, que pode ser feito em 2 anos e pode ser feito em 3 anos. No ano passado, quando a gente fechou as inscrições, muitas pessoas procuraram para fazer. Só que eu já tinha criado esse cronograma e não dava para colocar as pessoas assim no meio, né? Então, a gente fez a lista de espera. Aí, na lista de espera, tinha muita gente e eu vi que realmente, para poder facilitar, algumas pessoas chegavam para mim e falavam: Olha, Lilia, eu quero material com as aulas, porque não dá muito para dissociar o material das aulas por causa dos exemplos, dos experimentos ali. Quando a gente criou, a gente já pensou nisso. Então, para você agora transformar tudo em material separado das aulas, né? Aí é um trabalho que tem que fazer, porque tem conceitos que eu acabo explorando melhor na aula em vídeo. Então, tudo a gente tem que ficar pensando na didática, né? Como é que você vai fazer ali para não ficar faltando nada para o aluno. Aí, nesse ano agora, a gente separou em turmas que tem gente que gosta de fazer com acompanhamento, tem gente que não gosta de fazer com acompanhamento. Então, a gente separou nas turmas com tutoria, que a gente vai mandar o material físico, e sem tutoria, o material em PDF pela plataforma da Eduz. Então, tá lá o material, as videoaulas, tudo bonitinho. O Leandro, que organiza essa parte para mim, ele fez o site, fez a nossa plataforma lá. Realmente ficou muito, muito bonito lá. E aí, o pessoal da consultoria que vai fazer no nosso site. Excelente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Essas mesmas. É isso aí. Desde já, novamente, né, que agradeço por ter aceitado nosso convite aqui para estar realizando essa aula e também para estar contribuindo no trabalho dos pais e das mães que nos acompanham, respectivamente, e também dos professores, professoras, dos estudantes também, que nos acompanham, né, e aprendem bastante através dos nossos trabalhos. E desde já, o pessoal que está nos acompanhando até aqui, eu agradeço também, que Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Lembrando, pessoal, que durante esse mês de janeiro vai ter ainda uma aula sobre como ensinar biologia, outra sobre como ensinar química e outra sobre como ensinar astronomia aos nossos filhos. Ou seja, para você pai, você mãe, ou você que é professor da área, né, o estudante que tem interesse em aprender como ensinar cada uma dessas disciplinas de maneira específica, eu conto com a presença e a participação de vocês também. E, além disso, eu vou estar realizando uma série de lives, né? Curtas e rápidas, mas bastante objetivas, durante a próxima semana, sobre como ensinar ciências de maneira geral aos nossos filhos também. Então, desde já, eu convido vocês. Obrigado, professora Lília, que Deus lhe abençoe, abençoe você, sua família aí, e os projetos que vocês realizam. Obrigado ao pessoal que nos acompanha também. Aguardo vocês nas próximas lives também. Próxima semana já tem mais live aí. E até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Até. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada tchau. pelo convite. Amém. De nada. Deus abençoe. Amém, minha irmã. Deus abençoe também.